Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Bora Tatuar. Aqui eu estarei falando de estratégias que me ajudaram a ter bons resultados na tatuagem. Hoje o tema de hoje vai ser degradê e textura. A gente vai estar tatuando aqui na pele artificial e eu vou mostrar para vocês como eu preparo a tinta de uma maneira bem simples, né? E como eu preparo as biqueiras. Por que você tem que aprender o domínio, né, no caso da arte, para você fazer uma boa tatuagem? No caso, a máquina de tatuagem, ela é simplesmente mais uma ferramenta aí para a arte. Ou seja, não é só você apenas pegar e comprar uma máquina de tatuagem e dominar a máquina de tatuagem que você vai ser um bom tatuador. Na verdade, ela é uma simples ferramenta, assim como uma caneta para pintar, um grafite, um spray do grafiteiro, um pincel com pintor de tela e etc e tal. Então, no mercado hoje, o que está acontecendo? Hoje muitos artistas que já têm uma formação artísticas aí, seja do design gráfico, da aerografia, do grafite, pintura em tela, eles começam a migrar para a tatuagem, porque é o momento agora, né, é a era da tatuagem, é a arte do momento, então está crescendo tanto no mercado. Quando eles começam a migrar para a tatuagem, porque eles querem viver de arte, né, então eles se alavancam muito mais rápido que os demais, até mesmo aqueles que já estão no mercado. Eles se ultrapassam, porque eles já vêm com uma bagagem muito grande, artística, e eles eliminam esses dois módulos aí, que é o desenho e a pintura, e eles apenas vão ter que aprender a dominar o seu equipamento, a máquina de tatuagem, a fonte, as agulhas, né? Vai ser mais uma ferramenta para eles executar a arte deles, porque muitos artistas, eles são assim, muitos versáteis, eles conseguem fazer desenho com qualquer coisa. Se você der um carvão para ele, ele consegue elaborar um desenho numa parede. Se você der um lápis de cor, tudo que você der para ele, até a areia, se você der para ele, ele vai lá e consegue elaborar qualquer tipo de desenho ali e fica muito bom. Por quê? Porque ele tem o domínio da arte. Então, nada mais é a tatuagem que o domínio da arte. E se você não dominar isso, o que vai acontecer? Você só vai ser mais um no mercado, né? Você não vai ser um tatuador versátil, um tatuador de sucesso, né? Mas, certo, o que é um tatuador de sucesso? Um tatuador de sucesso é aquele tatuador que tem um trabalho, né, onde ele possa cobrar ali, né, o valor, né, do seu trabalho, né? Então ele vai ter clientes ali, né, exigentes, né? Vai ter uma agenda lotada com clientes exigentes que vão pagar pelo trabalho dele o valor real, né? Eles não vão ligar muito pelo preço. Então você vai ter aí um estúdio de sucesso, né? Algo que é o sonho de todo mundo, é ter aquela clientela que vem até você, não vai nem perguntar muito o preço dessa tatuagem, porque ele conhece a qualidade do seu trabalho. E para que isso aconteça, você tem que dominar a arte, né? Então eu sempre estou fazendo alguns vídeos para colocar na cabeça desses artistas, que eu vejo muito artistas que compram um kit de tatuagem, mas ele quer só copiar, imprimir ali na impressora, tirar o decalque, colocar na pele e ficar tentando copiar. Isso não vai dar certo, você vai ser só mais um no mercado. Enquanto você não ter o domínio da arte nas suas mãos, né, dominar totalmente o desenho, dominar totalmente a pintura, você só vai ser mais um aí, né, no mercado. Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. E para que isso aconteça, para você ter um domínio da arte, o domínio do desenho, o domínio das técnicas de tatuar, para aquele que vai começar, que não sabe nada, não sabe desenhar, não sabe pintar e nunca relou numa máquina de tatuagem, é possível? Lógico que é possível. É possível e não é tão difícil. Não é fácil também, mas não é impossível. Basta você querer ir lá fazer. Só que isso você vai ter que fazer um investimento. Tudo na vida você vai fazer um investimento. Se você não fazer esse investimento, o que vai acontecer? Se você não for atrás de aprender a desenhar, aprender a pintar, aprender a dominar as técnicas do material de tatuagem, você vai perder tempo e dinheiro, e isso não é legal, né? Então, a intenção de eu fazer esse vídeo é botar na cabeça de vocês, e para que você tenha sucesso no seu estúdio, você vai ter que aprender tudo isso aqui que eu estou mostrando, né, de uma maneira espontânea aí. Então, bora lá tatuar, né, que é o que importa. Então, galera, no caso aqui eu vou começar a fazer um degradê nessa mesinha, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a minha bancadinha.
Aqui eu tenho um batedorzinho, né? Ele roda aqui, deve estar sujo, tá? Eu rodo aqui, tá até sujinho, só, sujo de azul. E na minha bancadinha aqui, eu coloquei 3 cores. Eu vou fazer um degradê, vamos começar com um degradê. 3 cores de preto puro, né? O preto aqui eu peguei e diluí, coloquei meio batoque de preto e um pouquinho, umas 3 gotas de diluente. Esse diluente que eu próprio fabrico aqui, que é com glicerina e água destilada, funciona muito bem. E acrescentei um pouquinho de branco para ele ficar meio acinzentado, e também eu sempre coloco um pouquinho de vermelho para ele ficar um pouco chumbo, para dar uma quebrada no esverdeado dele. E nesse outro aqui, eu peguei esse próprio que já tinha aqui, só joguei nesse e acrescentei meio, né? Ele meio de cinza, né? Com cinza chumbado, e meio de água. Então no meu estúdio o que eu faço? Para ficar mais fácil também, eu pego esse vidro aqui que eu comprei de uma tinta e sobrou, aí eu compro aquele tubo grande, né, de preto, né, uma marca boa aí, Elétrico, ou Viper, ou outra marca importada, não importa a marca. Aí eu coloco meio de preto, né, mais ou menos até aqui, né, de preto, completo ele com diluente e coloco mais um pouco de cinza e dou algumas gotas aí de vermelho dentro. Então eu já tenho ele basicamente pronto aqui, ó. Aí é só eu colocar aqui, se eu precisar escurecer mais, eu coloco um pouquinho de preto aqui, se eu precisar clarear um pouquinho, eu coloco um pouquinho de branco e acrescento diluente, e eu preparo essas 3 cores. Eu trabalho sempre com 3 cores, aí vocês vão entender por quê, ó. 1, 2, 3. E esse último eu coloco no diluente puro, caso eu precise deixar ele mais aguadinho. Mesma coisa aqui, eu peguei o azul aqui, a cor primária, né? O azul natural mesmo, aquele azul sem mistura nenhuma. Peguei esse azul, é o azul royal. Ainda peguei uma tinta antiga aqui que eu tenho aqui, eu tinha aqui no estúdio aqui, né, eu ia jogar fora, eu falei, eu vou pegar ela para fazer esse teste. É uma tinta que já venceu, não presta mais, eu já estou arrancando ela, jogando ela fora. Estava ali guardada para fazer esses vídeos para vocês. Então eu peguei esse azul royal aqui, joguei um pouco de branco nele, criei esse azul um pouco mais claro, né, ficou perto aí de um azul céu, mais ou menos, e depois acrescentei mais branco e fiquei com esse azul um pouco mais celeste, e no último eu coloquei branco para fazer. Então apenas 3 cores a gente vai fazer essa transição de uma cor para outra. Eu vou trabalhar com uma máquina, e a máquina que eu sempre coloco aí, que eu trabalho é a Unicus, né? Eu tenho umas Dragonfly, mas essa máquina de 4 mm de batida, né, que é a Spectra, né? O pessoal vê eu sempre trabalhar com ela, gosto muito dessa máquina, motor suíço, uma máquina forte. Eu tenho um controlezinho aqui da minha fonte, fica na minha bancada aqui, que eu controlo a velocidade, e um borrifadorzinho, né, com sabonete neutro dentro. Eu coloco, sempre gosto de trabalhar com 2 copinhos de água para mim limpar aqui a minha agulha, né? E eu colo os batoques na minha bancada com essa fita crepe, vocês sempre vê eu colocando aí. E também uso aqui a vaselina sólida. Na verdade, para tatuar meus clientes, eu uso uma vaselina manipulada, com um pouquinho de anestésico, né, para aliviar um pouco a dor aí. Apesar que o jeito que eu trabalho na técnica certa não causa muita dor, porque quando você usa, né, o jeito certo de tatuar, você não causa muita dor ao seu cliente. E aqui eu vou explicar como eu vou preparar, né, essa ponteira aqui, esse cartucho, que é uma RM de 13 que eu vou estar usando. Então o que eu faço? Eu retiro ele aqui e dou uma chanfradinha com o meu estilete, para vocês verem aqui. Eu dou uma chanfradinha nas laterais dele, para ele ficar bem justinho com a minha RM. Vou mostrar para vocês. Coloco com cuidado. Vejam só, eu deixo bem rentezinho mesmo aqui as laterais. Vou até tirar mais um pouquinho aqui, que falta um pouquinho, ó. Eu chanfro eles nas laterais, para mim não ficar, para não ficar borrando tinta nas laterais, eu não saber onde está a agulha, que às vezes ela borra de tinta. E também eu pego aqui e dou uma dobradinha, né, nas agulhas para baixo. Como são 2 fileiras de agulhas, né, essas RM são 2 fileiras, vou colocar o estilete no meio aqui para vocês verem como que é. São 2 fileiras de agulhas. Então a parte de um lado, essa parte de cima tem menos agulhas e a parte de baixo tem mais agulhas, né? Elas são meio cruzadas. Então você vai pegar e vai dobrar para baixo com a parte que tem mais agulhas. Essa parte que tem mais agulhas
vai ficar para baixo. Você dá essa dobradinha. Por que essa dobradinha? Para que ela não vibre, né? Ela vai ficar bem justinha ali, ela não vai vibrar. E isso é muito importante, que você tenha algo justo. Vejam só, ela vai ficar bem justinha, né? Você não pode dobrar muito, porque senão ela força a máquina, apenas para ela não ficar batendo. Alguns cartuchos já vem ajustadinho, mas outros não. Diferente que eu vou pegar aqui, eu vou usar hoje para a gente fazer ali a nossa textura. Eu vou usar essa agulhinha, que é uma R5RL, e aí aqui eu já só faço nas laterais, como vocês verem. Para que eu faço isso nas laterais? Para mim também visualizar. Vejam só, deixo bem pontiagudo, ó, né? Aumenta-se o respiro da tinta para não ficar saindo tanta tinta, e daí fica bem justinho, porque daí eu posso encostar aqui, né? Deixa eu pegar a pele artificial para mim, que eu possa encostar a minha ponteira na pele e apenas soltando o peso da máquina. Eu não vou carcar, né, no cliente, eu vou apenas soltar o peso da máquina, né? E isso vai fazer com que eu acerte, eu regule a máquina para acertar apenas a derme, e ela não vai atravessar a hipoderme. E isso é bem interessante. Muita gente fala que não pode encostar, vejo muitos falando não pode encostar a ponteira da máquina na pele, porque vai roçar a pele. Isso não vai acontecer, porque a agulha vai estar trabalhando e ela vai criar um pulso ali que vai elevar essa ponteira para cima. Então você só solta o peso da máquina em cima da pele e vai arrastar. Você vai sentir que isso aí não vai ocasionar, não vai ferir a pele, não vai fazer nada. Ok? Então vou deixar essa de ladinho aqui. A gente vai conectar o nosso cartuchinho aqui na nossa máquina. Tá pronto. O bom da máquina de cartucho é isso. Uma máquina você faz tudo. Eu venho aqui, a hora que eu precisar pegar aqui meu cartucho de contorno, eu apenas troco, né? Não preciso ficar conectando e desconectando. Ó, vejam só, o meu clip cord, eu deixo essa ponta passando, né? Eu viro do lado da vez aqui, aperto aqui. Não sei se vocês já fizeram esse truquezinho, é muito interessante, porque ele ajuda a você proteger mais o motor da máquina. Vejam só, eu deixo ele aqui porque eu engato ele aqui, né, o meu RCA, que é o clip cord, e aí que eu invisto a minha máquina. Vejam só, ela fica protegidinha, né, ela não ficar ali pegando tinta, sujando, né, evita a contaminação cruzada, e eu fico com a máquina praticamente toda protegida. Quem usa as máquinas caneta de estilo pen, fica melhor ainda, que ela investe mais ainda, você engata por trás, então é muito interessante. Então galera, vou fazer para vocês aqui apenas uma linha, usando essa caneta Pilote aqui, nessa pele artificial. Comprei essa pele artificial aqui no Mercado Livre. Vou fazer esse degradê, essa transição de cores. Eu vou marcar para vocês aqui. Eu não, no caso a gente não vai usar isso na tatuagem, mas só para vocês terem uma noção de transição de cores, apenas usando 3 cores. No caso aqui eu vou começar com uma cor escura aqui, uma média aqui no 2, a 3 e essa 4. Aqui apenas para vocês entenderem como é que funciona. São 3 cores. Essa 4 aqui é mais basicamente a água pura, né? O degradê suave quase acabando. Mas praticamente eu uso essas 3, ela vai aumentar por causa da transição. Então, só para vocês entenderem como que é uma maneira simples que eu encontrei. Então, uma receitinha do bolo, né? Aquela receitinha, a famosa receitinha. E eu sempre vou começar com as cores claras. Então, eu vou passar a vaselina, né? Lembrando que a pele humana ela é um pouco mais fácil de tatuar do que essa pele artificial aqui. Então, aqui a gente está usando a pele artificial, porque não teria como fazer esse exercício, né? Na pele de um cliente. Então, o interessante da técnica de tatuagem, para você aprender toda ela, é você fazer esses tipos de exercícios. Esses exercícios que vão fazer você se tornar um tatuador diferenciado. Então, eu vou pegar agora meu sumo mais claro, misturado com um pouquinho de diluente, e vou começar aqui aos poucos nesse quarto aqui, sempre, ó. Eu vi que ele está muito claro, aí eu vou acrescentar um pouquinho mais e eu vou começar a fazer círculos bem pequenos. Como eu quero um degradê, se eu ficar riscando assim, vão ficar apenas riscos. Então
não é interessante, não é um rastelado que eu quero um degradê bem suave. Vocês podem ver que já começou a ficar suave. Se fosse na pele já teria pego. A pele, a consistência dela ajuda bem melhor que essa pele artificial aqui. Então eu vou fazer pequenos quadrados, né, de cores diferenciadas para vocês entenderem. Essa aqui vai ser a parte suave e na pele é a mesma coisa. Você vai ter essa visão, essa visualização de que você vai dividir. Vejam só. Essa é a parte mais suave. Agora eu vou pegar meu sumo um pouco mais escuro. Vou fazer nessa terceira parte aqui, ó. Ele é um pouquinho, ó, viu? Um pouco mais escuro. Essa pele artificial, ela faz um barulho, né? Uma vibraçãozinha. Mas espero que dê para vocês escutarem bem. Estou testando essa pele agora, eu nunca tinha trabalhado com essa pele. Eu comprei uma esses tempos aí, até joguei fora, fui tatuar ela, era muito ruim, borrava demais. Essa aqui é bem melhorzinha que a outra. Vejam só, esse é um pouquinho mais escuro. Nosso sumo um pouquinho mais escuro. Se fosse uma pele humana, ele já teria pego fácil, né? Então, a diferença é que a pele artificial não se mexe, né? Não reclama. Eu estou trabalhando com 6 volts ali. Aí o curso do meu batedor é de 4 milímetros. A máquina com motor suíço, Spectra, né? Essa máquina. Comprei essa máquina, não comprei ela no Brasil, comprei ela para fora. O preço era um pouco mais em conta, né? Mesmo eu pagando um imposto, ela acabou saindo mais barata. Veja, esse um pouco mais escuro. E agora eu vou colocar aqui embaixo o preto puro, né? Preto puro. Sempre passando a vaselina para ele não borrar muito. Deixa eu ajeitar aqui, para ele não borrar demais. Aí na pele artificial eu diluí um pouco a tinta mais, para não sujar muito, né? Porque a pele artificial, se você ficar limpando, ela acaba sujando demais. Então, por isso que o meu pigmento, vocês veem que ele está bem diluidinho. Se fosse na pele mesmo humana, ele não estaria tão diluído assim, esse preto puro. Mas eu fiz isso de propósito. E o intuito aqui é mostrar para vocês como é que é feito a transição, né, do degradê de uma cor para outra, para a gente obter aquela cor suave. Aqui agora eu diminui um pouco a velocidade da minha máquina, dá para vocês sentirem aí. Estava trabalhando com 6 volts, diminui para 5,5 para mim fazer uma pintura mais sólida aqui, mais chapada. Sempre quando a gente vai fazer uma pintura mais sólida, a gente quer algo mais chapado, a gente diminui a velocidade da máquina e ela passa a injetar tinta mais facilmente, fazendo sempre círculos devagar, né? Isso também evita. Então a gente tem a transição aqui de uma cor para outra, como vocês viram, a transição não, as partes, né? Um preto puro aqui, um mais claro um pouco, né? E foi clareando até. Agora a gente vai fazer essa transição de uma cor para outra. Você pode fazer do claro aqui, começando daqui, a gente vai começar do preto aqui, que a gente já está no preto. O que você vai fazer? Você vai pegar o preto, vai colocar um pouquinho no diluente ali, deixando um pouco mais diluído, e você vai jogando ele para cima dessa outra cor aqui, ó.
mas bem devagarzinho mesmo, para você não passar, sempre limpando para visualizar, para você manter a transição, né, desse degradê, para você ter aquele degradê suave. Vejam só, sempre devagarzinho. Você vai, ó, aqui a gente coloca um pouco de peso na mão, onde está aqui a fronteira de uma cor para outra, e conforme você vai levando, você vai soltando, deixando mais suave a sua mão. Vejam só, já conseguimos uma transição legal aqui, né, dessa cor. Se fosse na pele, lembrando que sempre fica bem mais fácil de fazer isso que essa pele artificial. Agora a gente vai pegar essa cor aqui, que é o número 2 aqui, essa aqui, a gente vai pegar ela própria e vai fazer a mesma coisa, jogar ela em cima da outra, né, que é o número 2 aqui. A gente vai catar aqui ela, ó, lembrando, na fronteira entre uma cor e outra você pode carcar um pouquinho mais, velocidade da máquina, e sempre vai jogando e vai deixando a mão mais leve, né, e sempre devagarzinho para não ficar marcado a transição. Vejam só, a gente conseguir esse degradê. Aí você pode ir jogando para trás, conforme vai pedindo, você vai vendo que está marcado, você vai jogando e você vai conseguindo a transição. E depois você, novamente, você vem aqui no 3, pega o número 3 lá, no batoque, pega ele e começa a jogar por cima do outro aqui. Bem devagarzinho, com calma, não precisa pressa. Esse aqui é muito utilizado para fazer desenhos orientais, né? Aquelas lâminas, né? Aquelas faixas, mas todo desenho você vai usar esse degradê, no realismo, nos rostos, né? Tatuar rosto. Então o degradê é muito importante, a transição de cores aí, ela é muito importante. Vejam só, essa é a transição do preto e branco. Aí vocês vêm tirando as marcas. A pele artificial ela fica um pouquinho marcada, porque ela não, né, é artificial, já fala. Então, ó, aí você pode ir deixando mais escuro lá para a borda, se você querer, né? Sempre devagarzinho, usando o diluente ali que você colocou para acertar isso. É um exercício gostoso de fazer, né? Quanto mais você fazer, mais habilidade você vai conseguir. Agora a gente vai fazer do lado aqui, numa cor colorida. Novamente, vou pegar, vou fazer essa marca aqui de novo, a mesma coisa no colorido. Essa transição, ela é bem simples. Novamente eu vou marcar aqui, dividir ele em 4 partes. Aqui o número 1, o 2, o 3 e a quarta aqui, que é onde ele vai se acabando, né? Então, vamos começar pela cor clara, novamente. Sempre gosto de fazer pela cor clara, mas dá para fazer dos dois jeitos. Então, vou pegar a cor clara aqui, o azulzinho, vou diluir ele um pouco no meu diluente, para mim sentir, né, a pele, sentir qual. Vejam que ele já vai ficar bem diluído. Passar um pouco de vaselina para não borrar tanto. Sempre vou começar pela beirada aqui, a fronteira de uma cor para outra, para caso fique muito escuro, já está na fronteira mesmo. Então vejam só, bem devagarzinho. Essa parte tem que ficar o finalzinho sempre mais claro, não tenta forçar muito. Lembrando que menos é mais e mais é menos. Então, chegar sempre aos poucos é o melhor. Então deixa bem clarinho mesmo essa última aí. Agora a gente vai pegar o azul celeste aqui que eu fiz com o branco. Veja só, agora o meu azul celeste. Começa sempre pela fronteira aqui, né? Para você de uma cor para outra. E esse tipo de degradê você vai utilizar, você tem que ter domínio dele, porque se você não dominar ele, as suas tatuagens não vão ser tatuagens legais, né? E
você não vai ter aquelas tatuagens de encher os olhos. Então o domínio da técnica de tatuagem é essencial. Você tem que dominar isso, porque para você ter uma agenda cheia, você ter uma clientela boa, né, que pague o valor do seu trabalho, né, sem questionar, você tem que ter aí um trabalho de encher os olhos, né, dos seus clientes, dos amigos, né, do seu cliente, porque na verdade a tatuagem ela tem que estar bonita para quando um amigo do seu cliente olhar aquela tatuagem, ele falou: poxa vida, que tatuagem linda, onde você fez? Já aconteceu, caso de eu fazer tatuagem em alguns clientes meus e vim amigo dele, vim fazer, vim até mim e falar: cara, eu quero fazer uma tatuagem com você, cara. Cara, eu não gostava muito de tatuagem, mas quando eu vi a tatuagem que você fez em fulano, eu mudei completamente minha visão sobre tatuagem, e aqui eu tô agora para fazer uma tatuagem, porque achei muito bonito, nunca tinha visto uma tatuagem bonita, umas cores vibrantes, né? Então você consegue clientes até mesmo daquelas pessoas que não gostam de tatuagem. É muito interessante isso aí, porque muita gente tem uma visão de tatuagem ainda, principalmente as pessoas mais velhas, antigas, aquelas tatuagens ruins, né? Então aí hoje, com essas tatuagens bonitas que a gente, que cresceu muito isso aí, né? O pessoal desenvolveu demais, né? Aguçou demais a técnica de tatuagem. Então, são umas tatuagens muito bonitas no mercado hoje, né? Tem artistas excelentes aí que elaboram trabalhos incríveis aí. Então, porque o mérito deles foram o quê? Estudar a arte, né? E a máquina de tatuagem, como eu disse, né? Venho repetindo, é mais uma ferramenta aí, né? Para elaborar a arte. Então veja só, esse aqui é um azul um pouco mais escuro, né? Na pele, quando eu passo isso aqui é muito mais rápido, né? Agora muito mais escuro, e a gente vai fazendo uns quadradinhos aqui para explicar. Quando eu vou tatuar eu já faço direto, eu já vou fazendo e já vou jogando, né? Mas como o intuito aqui não é esse, o intuito é mostrar para vocês, né, a base dessa visão que eu tenho quando eu estou tatuando, né? Não só eu, muitos tatuadores usam essa técnica, né? Então essa é a visão que ele tem, né? Quando ele olha para aquele degradê, ele já imagina esses quadradinhos, essa divisão de cores. Na cabeça dele já está essa divisão. Ele já fez tanto isso que ele já olha, já, né, faz essa divisão. Uma fruta, vai tatuar uma cereja, vai tatuar uma rosa, né? Qualquer tipo de desenho você já visualiza essa transição. A pele artificial é sempre bom, né, você nunca arrastar, né, porque ela não segura muito bem o decalque. Então é essencial você só na pele quando eu tatuo também, eu também faço isso. Eu usei muito algodão para tatuar, né? Agora eu estou usando esses papel toalha, mas eu ainda gosto de tatuar com algodão. O algodão também funciona muito bem, é mais macio, mas ultimamente eu estou usando papel toalha para me mostrar para vocês, né? Para facilitar para vocês. No algodão, como a gente arrasta, ele acaba apagando um pouco do decalque. Só que para mim, eu não tenho esse problema de apagar muito decalque, porque eu já tenho uma noção muito boa de desenho, então eu não me perco, basicamente, né? Então eu não tenho esse... Agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai jogar aqui da fronteira para cima. Devagar a gente vai dar uma diluidinha nele, né? No diluente ali, encostei no batoque no azul escuro, e a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora bem devagarzinho, para não ficar muito marcado. Devagarzinho mesmo, sempre limpando e olhando. Vejam só, para a gente fazer essa transição de uma cor para outra.
Aqui eu deixei ele um pouco afastadinho, mas é sempre bom, na hora que vocês for fazer isso, vocês já jogar ali a fronteira bem em cima da outra mesmo, para a transição ficar mais legal. Viram? Já começou a ficar, né, dar suavidade aqui. Sempre daquele jeito. Na fronteira você vai carcando e daí para cima você vai aliviando. Vejam só, e você já tem degradê aqui. Não vou fazer acabamento nenhum, porque não é o intuito esse, o intuito é apenas o exercício, né? Da cor. E a gente já tem uma transição, né, bem suave. Ó, aí conforme você vai diluindo ela no diluente, você vai subindo. Aí agora a gente vai pegar essa cor, que é o número 2, mesma coisa do cinza, basicamente, e você vai jogando por cima da outra. Novamente vem aqui na fronteira devagarzinho. Aqui você pode deixar o peso da máquina, soltar mais o peso da máquina, lembrando que você nunca pode carcar a máquina no cliente, você apenas solta o peso da máquina em cima da pele e deixa que as agulhas façam o resto do trabalho. Olha só, essa transição a gente já está conseguindo, ó. Essa transição vocês podem jogar um pouquinho para trás, né? Só não eleva muito em cima do azul escuro lá, porque senão essa transição não vai ficar legal. Sempre devagarzinho. Conforme você vai avançando, você vai diluindo ele, né? Pode molhar a biqueira lá no copinho. Você vai diluindo para tirar a marcação. Vai rodando devagarzinho. Veja só. Uma técnica simples, né? E funciona. Agora a gente vai pegar o degradê mais suave, o azul mais claro, mais clarinho. Vou diluir ele e a mesma coisa. Chega na fronteira aqui e vamos jogando para cima do outro lado. Mesma coisa, bem simples. Vejam só. Fácil, né? Sempre rodando. Vocês lembram que vocês viram que eu dei uma leve puxada assim, ela deu uma marcada, ela já quer ficar aquele rastelado, né? O segredo do rastelado é você empurrar, então. Viu só? A gente já conseguiu a transição. Aqui no finalzinho deu mais uma diluída, aí para você transitar mais de uma cor para outra. Rodando devagar. Se você ficar rodando muito depressa a máquina, mais do que não acompanhar a harmonia das batidas das agulhas, o que vai? Vai marcar a pele, né? Então, procurar não trabalhar muito rápido. Vejam só. Não trabalhar muito rápido. Ó, se trabalhar muito rápido, ela começa a marcar. E para isso você teria que aumentar a velocidade da máquina para você trabalhar nessa velocidade muito rápido, né? Então, quanto mais rápido você trabalha com as mãos, mais rápido tem que ser a velocidade da sua máquina. Então, eu gosto de trabalhar com velocidade baixa, porque eu não gosto de trabalhar muito rápido. Eu gosto de trabalhar devagarzinho, né? Assim. Então, vejam só, é a nossa transição que a gente tem do azul. Vejam só, aqui claro, vejam só, simples, né? Alguns lugares aqui ficou um pouco marcadinho, mas é a pele artificial, ela tem esse problema, então, mas vejam só, o resultado é bem legal, dá para vocês fazerem muita coisa com essa técnica, né? E vai resolver muito a vida aí de muita gente.
Agora a gente vai fazer do lado aqui a textura, para saber qual é a diferença da textura do degradê. Então vou dar uma limpadinha aqui, vou deixar protegidinho aqui do lado. E vou fazer uma textura aqui. Textura, eu vou fazer um esboço de uma mecha de cabelo, né? E assim mais ou menos. Só para vocês terem ideia, uma mecha. Eu vou fazer de cinza essa mecha. Vou fazer uma mecha de cabelo aqui. Vamos supor que essa mecha está dobrando para cá. Só para vocês entenderem como funciona a textura. A textura eu faço de uma forma diferente. Bom, agora a gente vai fazer a textura. A textura eu começo a trabalhar sempre, né, com as cores escuras. Então primeiro eu vou fazer todos os cabelos nas cores escuras. Então vamos fazer um cabelo preto. Então eu vou pegar aqui a minha máquina com uma agulha de 5RL e vou começar a fazer os traços aqui. Lembrando que sempre eu faço os traços com a máquina puxando. Vejam só. Esses traços vão sair bem fininhos mesmo. A intenção não é que eles fiquem tão escuros. Então, você não precisa carcar, né, a máquina, você só solta o peso na pele do cliente. Só solta o peso que ela vai fazer o trabalho. Sempre trazendo o traço de frente, veja. Entra devagarzinho, ó, veja. Vou fazer aqui o restante dos fios de cabelo. Vou colocar um pouquinho para cá. Isso. Vou fazer essa parte aqui para vocês entenderem, o vídeo não ficar tão longo, como que é feito o cabelo. Então aqui você vai fazer todos os fios de cabelo, os fios grossos. Aí você passa primeiro os mais grossos, né? Aí o preto puro. Aqui eu diluo um pouco ele, como eu já disse, para não ficar difícil de limpar. O intuito aqui é mostrar como é feito a textura, né? Então, textura. Aí eu vou pegar no começo aqui, vou fazer os fios um pouco mais claros, mais claros. Um pouco mais claro, como se fosse um cabelo liso. Isso aqui, essa técnica serve para vocês fazer pelo também, gente. Pelo em alguns animais. O pessoal estava perguntando como é que faz pelo, cabelo. Pelo, cabelo é a mesma coisa. Só que aqui vamos supor que é uma mecha, né? Se fosse um urso ou um lobo ou algo assim, qual é a diferença que vocês fariam? Seriam pelos pequenos. Mas vocês estariam fazendo esse mesmo processo, fazendo a parte escura primeiro, né? Então, a gente pode escurecer mais alguns, vamos deixar alguns mais escuros um pouco, para dar essa variação, né? Vou deixar bem mais escuro. Isso aqui eu fiz essa mecha, se você for fazer um cabelo de uma pessoa, alguma coisa, você vai dividir lá por mechas, né? Você não vai fazer o cabelo todo lá, você vai pegar e vai achar os volumes do cabelo, né? Por partes ali, vai aprender a identificar. Essa parte você já entra um pouco de desenho, então por isso já é um módulo do desenho, você já entra em outro módulo, né? Agora eu vou pegar um pouco mais claro e vou fazer alguns fios aqui. Vejam só, os fios aqui sobrando, os fios para lá e para cá, né? Para ficar mais suave.
fazer todos os fiozinhos, fio a fio, assim, eu sempre faço nas minhas tatuagens, todo fio a fio, né, cabelo, a não ser que seja uma parte aí que seja escura, né, vou identificar se eu for fazer uma foto de alguém, um retrato aí, né, aí eu vou identificar se é um lugar sólido, mas onde eu vejo que é os fios, mas eu sempre costumo fazer todos os fios, porque onde eu escureço, né, aí já aparece aquela degradação do fio naquela transição de cor, né, do claro para o escuro, porque a textura nada é a mistura né, das linhas, né, dos traços ali, dos pontos, né, com um degradê. Então, ó, aqui você pode fazer os fios de cabelo e tal. Agora a gente vai trocar a agulha e a gente vai entrar com essa RM novamente, que eu fiz ali o degradê. Por quê? Agora a gente vai fazer um degradê para dar esse volume. Vamos fazer um degradê. Vou achar a profundidade aqui, né, da pele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou dividir em partes aqui, porque aqui é uma sombra. Vamos supor que a luz está batendo aqui nessa mecha. Aqui é uma sombra que vai clareando, que fica bem clarinho. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa parte de baixo, né, deixa eu diminuir um pouco aqui, e vou fazer esse degradê, rodando aqui mesmo, ó, nesses cabelos. Lembrando, o tom que eu apliquei embaixo, ele é mais escuro, então esse que eu vou aplicar mais claro, ele não vai tampar as linhas. Na hora que você estiver tatuando, você tem que confiar na técnica, porque na pele, até que a pele fica um pouco vermelha, as linhas vão dar uma desaparecida, mas não se preocupe, elas vão voltar e vai ficar um trabalho assim espetacular, porque vocês têm que lembrar que nada é feito na marra, né? Fiz um degradêzinho, né, que é o final do cabelo, onde está. Eu vou entrar agora um pouco mais escuro aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no degradê ali na lateral, criar quadradinhos, né, criar barreiras ali. Vou fazer esse aqui, só que aqui eu já vou fazer o seguinte, eu já vou entrar com a transição, né, de um degradê para o outro, ó, já vou entrando para cima, essa cor mais escura, ó, para cima da outra cor, já vou fazendo a transição, né, sempre criando faixas, né, criando faixas assim, que vai ser sua barreira, seu degradê. Isso é bem interessante. É uma receitinha que vai ajudar muita gente aí que tem problema com degradê. Com degradê e textura, né, no caso. Ó, vou levando, ó, mesma coisa que eu fiz ali. Vejam só, os pelinhos ainda continuam ali. E à medida que eu vou escurecendo, é lógico, se esses fios de cabelo estão próximos à sombra, e quando não há ausência da luz, né, você não consegue identificar objetos, então os fios vão se desaparecer, né, no escuro, porque não há ausência da luz ali. Então é a teoria, né, da luz e sombra. Então é muito legal você estudar luz e sombra também. E você vai ter que fazer esse investimento, meu amigo. Se você quer ser um tatuador versátil aí, você vai ter que correr atrás, né? Você vai ter que investir em estudos, estudar, para você ser um tatuador diferenciado, porque senão você vai ser mais um. E outra coisa também, você tem que saber escolher o que você vai estudar. Não adianta você sair fazendo workshop por aí adoidado, de realismo ou qualquer coisa, se você não domina a base de tatuagem, a técnica de tatuagem, a arte, né? Então, primeiramente você tem que dominar a arte para depois você sair correndo atrás de workshop ou coisa e tal, né? Antes de você ir atrás de workshop, de realismo, qualquer outro tipo, primeiro você vai, estuda desenho, né? Vejam só, agora eu vou entrar com o preto aqui, ó, puro, purinho, purinho. Olha lá, os fios estão lá ainda, aqui eles vão quase desaparecer, veja, vão quase desaparecer, porque agora eu estou com o preto puro, ó, bem devagarzinho, rodando.
Vejam só. Ó, tem essa sombra. Você pode jogar ela mais aqui na beirada. Você imagina mais ou menos onde está a luz. Eu estou imaginando que a luz está nesse ponto aqui. Então eu vou jogando minha sombra. Veja só como vai ficando legal. Aí você vai fazendo a transição, ó. Em alguns lugares que você quer que fique mais escuro, você pode jogar, ó, né? Alguns pontos que você deduzir, observar o desenho que você está copiando, né? No caso aqui eu não estou copiando nada. Eu gosto muito de fazer esses estudos assim, eles ajudam demais. Quando eu vou tatuar, eu não vou me perder. Vejam, as linhas estão aí. E o que eu vou fazer depois que eu tenho todas essas linhas, né? Vejam só, os fiozinhos estão lá, como se fosse um cabelo. Então agora a gente vai entrar nessas partes claras aqui que ficou com o branco, né? Peguei o branco e vamos clarear, né? Você vai observar a sua referência. Caso você veja, vejam só, você não precisa deixar, nesse caso, ficar pintando em volta. Por isso que é bom o domínio da técnica de tatuagem. Você não precisa. Eu vejo muita gente que quer deixar essas luzes, fica pintando em volta, para deixar a lacuna do branco. Lógico, em algum lugar ou outro você vai ter que fazer isso. No caso aqui, o branco ele não pega muito bem nessa pele artificial, né? Mas na pele humana ele já teria pego. Ó, onde você vai visualizar as partes clarinhas e você vai acrescentar esse branco, né? Seguindo aí uma linha de raciocínio bem legal. Vejam só como você já clareou alguns fios, né? Vai ficar bem, ó, bem interessante. O branco, lembrando que você não pode jogar ele muito, não é de todo desenho que você vai jogar ele, né? Em algumas áreas que você... Ele é só para dar um pequeno brilhozinho, né? Os highlights só. E isso quando cicatriza na pele, nossa, aparece todos os detalhes, né, dos fiozinhos ali. A gente fala, o pessoal olha e fala, nossa, o cara tem uma paciência, fez fio a fio. Né? E na verdade não é tão difícil, porque é uma técnica, né? É uma linha de raciocínio. Vejam só, os fiozinhos brancos, né? E deu aquela clareadinha. Não deu como eu queria, como na pele humana, né? Ele clareia muito mais. Mas já dá para ter uma ideia de como é, né? Fazer se fosse um urso ou alguma coisa disso, assim mais ou menos. Essa parte de cima aqui, eu poderia terminar a mecha, né? Mas eu vou fazer outro estudo aqui com vocês, para vocês entenderem como funciona. Se eu fosse fazer pelos, vamos supor aí, na cara de um leão ou algo assim, mais ou menos, e tem aqueles pequenos pontinhos, né? Então, você ia fazer mais ou menos assim, aqueles bracinhos pequenos que tem, às vezes, tigre, leão, lobo, né? Aqueles pequenos traços, vocês iam fazer a mesma coisa. Só que em vez de fazer linhas, vocês iriam fazer, né, a imitação do pelo ali, do lobo, né? Do urso, em todos os locais que você ia observar, né? Vamos supor que aqui a gente tivesse uma sombra nessa parte aqui. Não vou precisar terminar essa mecha, que deu para vocês entenderem já como funciona. Se fosse fazer essa mecha para lá em cima, a gente ia gastar um tempão e não ia ficar legal. Então, para a gente aproveitar o tempo do nosso conteúdo, eu vou fazer essa textura aqui desses pontinhos, só para vocês entenderem como essa técnica serve para tudo. Agora eu pego um cinza um pouco mais claro e vou fazendo, ó, alguns lugares que fosse mais escuro, né? Ali da textura, né? Então a técnica de textura. Então vejam só,
Aí eu voltaria aqui, eu faria uns mais claros, né? Que ele vai dar mais claros. Aí eu voltaria de volta para minha Magnum. Regularia. É muito legal essa máquina, porque é só regula aqui, né? Interessante. Eu vou voltar aqui com o meu sume claro. Vou vir onde tem mais luz aqui. Deixa eu clarear mais um pouco, ficar um pouco escuro. Aqui são exemplos de textura, vejam só. Eu consegui aqui uma parte mais clara. Só para vocês entenderem como funciona. Mesma técnica do degradê, né? A parte mais clara rodando bem devagarzinho, né? Eu rodo um pouco rápido, mas entender a arte é muito gostoso, né? Você se apaixona, você quer cada vez estudar mais, procurar. E o legal da tatuagem é que você tem os seus portfólios, né? Andando por aí. E isso que é interessante. E a parte boa de ter, né, um portfólio andando por aí é que se você ter bons trabalhos que enchem os olhos das pessoas, você vai ser conhecido bem mais rápido, vai ser uma referência aí na sua cidade. Mas se você fizer trabalhos ruins, isso também não será legal, né? Porque você não vai conseguir apagar esses trabalhos ruins, eles vão ficar andando por aí. Então é bom você estudar, né? E hoje, com tanta informação que a gente tem hoje no meio digital, a gente não precisa mais começar. Quando eu comecei a tatuar mesmo, no começo, eu fiz muita cagada, né? Fiz muitas tatuagens ruins. E hoje não há essa necessidade, né, a gente fazer isso, porque antes de você começar a tatuar, abrir seu estúdio, você já pode fazer esses treinamentos, né? E quando você abrir o seu estúdio, começar a tatuar, logicamente os primeiros clientes você pode começar a tatuar de graça, você não precisa cobrar, né? Treine bastante em pele de porco, pele artificial, EVA, né? Aí quando você pegar um cliente, você já vai com a técnica pronta, você já está pronto, né? Você só vai ali se adaptar à pele humana, que vai ser muito mais fácil. Então você tem que fazer um investimento nesses conhecimentos, porque se você tem um sonho de ser um tatuador, né, tatuador bom, será um bom investimento você estudar. E também você tem que pensar o seguinte, né, quanto vale o seu sonho? Se o seu sonho é ser tatuador, né, qual é o valor do seu sonho? Então, o sonho é uma coisa que não tem preço. Então, correr atrás, porque se você ficar esperando, ninguém vai. Vejam só. Aqui eu fiz uma sombra, mas vocês veem que a textura ela está lá, né? Aqueles pequenos pontinhos seria a textura do pelo, né? Se você tivesse ele em alguns lugares mais claros, você estaria vendo. Você pode vir carregar ele mais aqui assim, né? A textura. Mas o degradê ele acompanha a textura. Não tem como você conseguir só a textura, né, sem você ter o degradê junto. Então, ó, aqueles pontinhos, né, aqui ele vai sumindo, que é lógico, se a sombra está mais escura, ele vai sumindo. E daí o que acontece? As luzes, elas sempre vão estar onde, né, eu já vi alguns desenhos aí que as pessoas fazem pelinhos branco na parte escura. Ele vai estar na parte escura se ele estiver em primeiro plano, mas lá atrás ele não vai estar, porque não tem como. Se lá não tem ausência da luz, como que vai ter um pelo branco lá? E daí aqui você pode, onde essas partes mais claras, você vem com o branco clareando, fazendo, né, os pelinhos mais claros, onde vai dar aquele efeito de pelo de um lobo, né, um leão, algo assim. Então esse tipo de exercício vai ser para isso. Aqui o nosso branco ele não pega muito bem nessa pele artificial, ele dá só uma pequena clareada. Aí você vai achar onde ficaram alguns fechozinhos mais claros, e você vai colocando o branco ali,
e daí vai dando esse efeito de pelagem, né, de algum animal da pelagem baixa, né. Porque lembrando que você tem que observar, se for um animal da pelagem alta, ele cria mechas, né, igual um urso que tem ali na região do peito. Eu fico assistindo esses desenhos, né, com a minha filha, eu fico olhando aqueles desenhos digital, aí geralmente tem aqueles cachorros e daí o peito deles é tão peludo que cria aquelas mechas, né, então tem que observar, ter uma boa, ó, conforme vai chegando na parte muito clara, vai ficando apenas luz, né, aí sim você vai ter, né, os pelos mais claros. Então isso é uma observação, observar o volume, né, do objeto. Então isso aqui, ó, essa técnica vai ajudar muito vocês. E estudar, né, galera, estudar, né, porque se você tem o sonho de ser um tatuador, não vai ser parado aí, você tem que fazer uma força para isso, né, você tem que quebrar essa objeção aí. Então, galera, aqui deu para vocês terem uma boa ideia, né, de como fazer degradê, fazer textura, né, usando a pele artificial. Lembrando vocês que a pele artificial ela não é tão legal assim para tatuar igual a pele humana, né? A pele humana é muito mais gostoso, os efeitos, os contrastes. Porque dentro da pele humana a cor até se mistura melhor, né? E na pele mais aqui deu para vocês terem uma boa ideia como fazer textura, né? Algum tipo de textura. Eu vou estar sempre postando videozinhos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comenta aí, compartilha, me segue lá no Instagram, Sérgio Pedroso Tatu, e até mais.